Boa tarde a todos. Nós vamos hoje dar continuidade ao curso básico, podemos chamar de um curso básico, né? Introdução à Filosofia Teosófica, que foi organizada aqui pela loja. E este seria, portanto, o seu módulo 6. Né? Não sei se alguém que está aqui esteve presente em algum dos outros módulos anteriores, mas os temas eles estão, digamos assim, tendo uma certa continuidade, um fio condutor do que está sendo abordado. E neste módulo especificamente, que é um título assim, um pouco longo e talvez não diga muito, ou diga demais, né? Porque pretende-se justamente abordar alguns fragmentos da sabedoria arcaica, né? Da sabedoria antiga, ou da teosofia, que permeiam as tradições espirituais da humanidade. Então, quando nós colocamos o título, quando foi organizado, né, a temática, fragmentos, eu não sei exatamente qual seria o alcance do termo, mas a palavra fragmento nos leva a algo que está partido, né? Fragmentado, algo que nós encontramos muitas vezes ainda até de forma rudimentar, resquícios, né? Que ainda podem ser encontrados os textos sagrados, né, das religiões e outros textos filosóficos. Quando falamos em tradições, portanto, estamos nos referindo às tradições, não ficou me colocado aqui no tema, né, as tradições espirituais que são conhecidas. Né? Então, assim, partindo dessa perspectiva, nós pensamos várias maneiras de abordar esse tema. Pensamos inicialmente, nos inspiramos aqui no livro da Annie Besant, né, uma obra que nós até já trabalhamos aqui na João Pessoa e no seminário, muito interessante, onde ela aborda as 7 grandes religiões, né, do planeta e fazer, portanto, uma abordagem cronológica, né, dessas tradições. Mas, enfim, a abordagem cronológica também ficaria algo talvez um pouco muito estanque, né? E a gente seria melhor abordar de uma forma mais conjunta tudo isso. Então pensei que seria mais útil, então, que a gente reunisse, claro, assim, de uma forma que houvesse uma correspondência e uma harmonia, né, desses pensamentos. Mas o grau de dificuldade dessa abordagem, por exemplo, nos coloca com esse pensamento de Blavatsky na obra A Chave da Teosofia, quando ela diz algo que é conhecido por nós, né, de que nem Buda, nem Pitágoras, nem Orfeu, nem Sócrates e nem mesmo Jesus deixaram qualquer escrito. Então, todos eles que foram mestres espirituais, né, que foram idealizadores de pensamentos espirituais, né, que foram líderes religiosos, né, que em seu momento, né, foram responsáveis por uma tomada de consciência da humanidade. Nenhum desses grandes seres, e aqui nós incluiríamos também o próprio Amônio Saccas, o filósofo neoplatônico, né, que inspirou o momento teosófico daquela época, do século III, do qual já falamos aqui, também deixou nada escrito. Então foram seus discípulos, né, os seus seguidores, que foram então tomando anotações dessas mensagens que eram originais naquele momento, né, todos esses ensinamentos dessa época eram questões orais, né, eram verbais, e eles iam tomando notas, nem sempre ao mesmo tempo, né, como hoje fazemos, por exemplo, uma gravação, infelizmente nós não temos gravações desse período,
muitas vezes muito tempo depois, como foram os evangelhos, né, foram escritos de Jesus, né, 40, 70 anos depois. E claro que esses ensinamentos eles foram se perdendo também ao longo do tempo. Se não se perderam, eles foram, de certo modo, não é, reduzidos, não é, à sua grandeza, não é? Foram muitas vezes até distorcidos também. Claro, porque já eram seguidores de seguidores de seguidores que estavam interpretando aquela mensagem original desses seres. Então é algo que a gente já deixa aqui a título de primeira reflexão. Então, dentro dessa ideia de partir de uma análise cronológica, eu pensei, por que não então falar do século VI? Não é? Porque este século ele é considerado como antes de Cristo, né? Século VI antes de Cristo. Um período de áureo florescer, né? Um período em que a cultura, né, ela se disseminou de uma forma assim acelerada, podemos dizer assim, porque estavam nada mais nada menos, né, do que esses 5 grandes personagens da história: Zaratustra na Pérsia, Buda na Índia, Confúcio na China, Lao Tse na China e Pitágoras na Grécia. Isso para não citar outros pensadores e filósofos, né, da época, principalmente na Grécia também. Mas imaginem que período fantástico, né? Com esses 5 personagens aqui, caminhando, transitando, né, conversando com pessoas como nós. Mas, de início, realmente, nós queremos fazer uma abordagem tomando como parâmetro essa perspectiva aqui, de que muitas vezes o estudo das tradições espirituais ou das religiões, se queremos assim dizer, ela parte de 3 realidades, né, que ora estão, elas podem ser analisadas em conjunto, ora elas são vistas separadamente. Uma seria a realidade do mundo material, porque há aqueles que consideram que não há nenhuma outra realidade além da realidade física, concreta. Então temos, porém, por exemplo, as correntes do materialismo, não é, que foram tão fortes no século XIX, por exemplo, né, que o materialismo considera a matéria física como a única realidade existente no universo. Nega a existência da alma, nega a existência de uma outra vida, né, e de Deus. A perspectiva, quando se aborda a possibilidade de um mundo espiritual, portanto, ela nos coloca diante de um espectro mais amplo, não é? Porque nós já teremos aí uma outra visão, né, de que as coisas não se resumem, né, à matéria, mas que por trás da matéria existe também uma realidade espiritual. E aí, assim, abrindo um parênteses, nós podemos simplesmente trazer como exemplo a própria ciência, né, que até uma certa época considerava apenas a matéria, né, e a energia como coisas totalmente separadas, né? E posteriormente a física quântica ela vem e traz, né, uma nova noção de matéria, né, ao afirmar que a matéria também é energia. Então já temos aqui uma junção de 2 perspectivas diferentes. A realidade material, em algumas tradições, principalmente nas tradições mais primitivas, mais antigas, né, mesmo que acreditem, mesmo que quando acreditavam, né, numa realidade espiritual, havia uma separação também desses mundos, né? O mundo material ele era uma coisa e o mundo espiritual era outra. Assim, eles não tinham nenhuma relação, né? Embora eles admitissem, né, o mistério, uma outra vida depois da morte, mas eram mundos que não tinham nenhuma relação, né? Ninguém de lá
muitas vezes tem a comunicação com o material e vice-versa. Um terceiro ponto que nós trazemos de realidade seria o que nós comumente chamamos de Deus, né? Seria essa realidade do mistério, a realidade do transcendente, né? A realidade de que há uma lente imaterial, geralmente ele é identificado como um ser supremo e universal, e uma realidade impenetrável, distinta e impenetrável, assim como insondável. É algo que nós não podemos sondar. Aqui colocamos também uma outra classificação, nomenclatura, que fala de Deus como o inominável de 1000 nomes. São tantos nomes, né, para algo que é inominável. Então nós temos aqui um pequeno esboço do que nós estamos querendo colocar para que nos preparemos para os textos que virão, apenas apresentando essas realidades. A material e a espiritual, né, se comunicam ou se interconectam, podemos dizer assim, e uma outra realidade do transcendente, do mistério, que seria Deus. Né? Nas tradições, por exemplo, judaica, de sequência, né, judaica, as religiões monoteístas, né, do cristianismo e do islamismo, por exemplo, Deus vai ser algo que está totalmente separado dos homens. Né? É impossível, né, que o ser humano tenha qualquer relação de identificação com esse Deus, porque ele está acima, né, da nossa realidade. Então, por isso colocamos aqui esse terço, né, do ciclo de forma separada. Mas quando nós partimos, por exemplo, para as tradições védicas da Índia, né, do Vedantismo, por exemplo, nós vamos ver que essas realidades, elas se tornam uma única realidade. Deus passa a ser o Atma, assim como o Atma é uma fagulha de Deus, ou do absoluto. E essas realidades, elas vão então formar uma única realidade. Então nós temos um outro gráfico aqui, para não citar a palavra Deus, né? Colocando o mundo profano, que se chama profano, é o mundo comum, né? Nosso dia a dia. O místico seria uma realidade superior a esta material, e o plano cósmico, né? Que é algo que está mais além ainda das nossas possibilidades. Então nós temos aqui duas perspectivas, a de identidade e separação. No sistema Advaita, na Índia, por exemplo, nós temos diz a inversa, uma divisão eterna entre Deus e o homem. A identificação do Atma, que seria o espírito, não é? A essência espiritual, com a natureza de Brahman, nunca acontece. Uma frase aqui, de uma perspectiva mais de um devoto, né, do sistema devocional, onde diz: Deus sou eu, tu és tu, tu deves ser adorado, tu deves ser venerado. Eu sou teu bhakta, teu devoto. Então, o devoto aqui ele se coloca como alguém, né, que está ali apenas como um servo de Deus, né, para adorá-lo, simplesmente adorá-lo. Uma perspectiva bastante comum do cristianismo. Né? No sistema Advaita, nós temos esse pequeno trecho aqui do Katha Upanishad, que diz que todo o universo veio de Brahma, todo o universo emana de Brahma e se move em Brahma. Aqui nós temos uma correspondência bíblica de uma frase de Paulo de Tarso, quando ele diz em Atos, não é, nele vivemos, em Deus, não é, nos movemos e temos o nosso ser. Vejam
né, que esse pequeno trecho que está ali, às vezes, né, quase perdido, desconhecido, né, mas está revelando uma realidade que é própria, né, de uma filosofia da Índia. Então nós voltamos aqui para essa perspectiva da Vedanta, né, em que nós temos o ego, que seria esse sentimento de individualidade, né, que alguns traduzem a personalidade, né, mortal, o puro ser, seria Atma, e Brahman. Né. Mais uma vez aqui, no centro Brahman, que faz, que emana, né, toda a existência, todo o universo, Atma, que seria uma parcela de Brahman, e Maya, que é um conceito que nós vamos ver mais adiante, a ilusão, né, que encobre como um véu toda essa realidade. Bem, colocamos então também, para que nos situemos bem melhor, algo que é fundamental no estudo da teosofia, que são as 3 proposições fundamentais da doutrina secreta. Essas 3 proposições nós vamos encontrar no primeiro volume da doutrina secreta, na página 81 dessa tradução da leitura pensamento, mais ou menos umas 10 páginas, eu acho, em que Helena Blavatsky vai tratar desse tema, né? Mas essas 3 proposições se resumem a esses trechos aqui. Primeiramente, a existência de um princípio onipresente, que é a deidade una, o absoluto ou a raiz sem raiz, que é eterno, sem limites, imutável, incognoscível, pois sua compreensão escapa à capacidade da inteligência humana e que permanece não manifestado. Então, esse princípio único, onipresente, ele é o princípio que dá origem a tudo, não é? Enfim, no sentido mais bem figurado, é uma raiz mesmo, não é? Sem raiz, e que é absoluto, não é? Que a capacidade da inteligência humana não é capaz, não é, de tecer nenhuma ilação a respeito, né, de quem seria, de como seria, porque primeiro que não é uma pessoa, não é mais um princípio, fica algo assim totalmente transcendente para nós. Primeiramente, isso é um princípio que está presente em todo o estudo da teosofia. O segundo princípio seria a eternidade do universo e, portanto, a eternidade da matéria, que passa por ciclos de atividade e inatividade que se repetem em sucessão, sem início e sem fim. Então, diferentemente, aqui nós estamos trabalhando com a filosofia oriental, especificamente, não é? Diferentemente da cosmologia, da cosmogonia judaico-cristã, não é? Que fala de uma criação, o mundo foi criado por Deus, não é? Aqui nós estamos tratando de uma manifestação, não é? E essa manifestação ela se dá na eternidade, não é? De forma cíclica, que universos surgem, novamente eles desaparecem, né? E novos universos surgem, novamente desaparecem, isso numa sucessão sem fim. E o terceiro princípio fundamental seria a identidade de todas as almas com a alma universal. E aqui é um tópico importantíssimo, né, para nós, que trata justamente dessa identidade, né, de Atma com a alma universal, né? Nós somos parcelas da alma universal, nós somos fagulhas dessa alma universal, né, de onde nós viemos e retornaremos também, né? Então, enfim, só existe uma única vida, é o que a teosofia vai afirmar também, desenvolvendo esse terceiro princípio, que é a vida una, né? Então, tudo é vida. Isso responde também ao que estamos vendo atualmente, né, já com os nossos conhecimentos mais atuais, por que determinados eventos vão interferir, né, em coisas que estão ali, às vezes, tão distantes e que não têm, às vezes, nenhuma relação
direta, né, com o evento causador do problema. Né? A mesma coisa quando fazemos o mal, enfim, quando pensamos o mal, estamos também prejudicando, né, de certa forma, a humanidade como um todo. Há três características também comuns nas religiões, que é a unidade, a universalidade e a convergência. A unidade aqui seria mais do ponto de vista da essência. Né? Essencialmente, as tradições espirituais, elas trazem podemos dizer assim, uma única mensagem. Né? Apesar de toda a aparente discrepância, né? Elas trazem uma única mensagem, né, que está baseada naqueles três princípios que nós colocamos. Né? Esse princípio universal, a vida, a identidade da vida de Atman, né, com a vida, com a alma universal, né, a eternidade. Há também o aspecto da universalidade, e isso explica porque, às vezes, eventos que aconteceram com um determinado personagem da história, né, ele se repete, somente quando no campo do mito, né, se repete na vida do outro personagem, né, por exemplo, o nascimento de Siddhartha Gautama, né, na parte mais mítica, há uma série de coincidências com a vida de Jesus. A começar da anunciação, né, que, Jesus é o anjo Gabriel que aparece em Buda. É um elefante, né? Porque o elefante é um animal que tem todo um simbolismo da cultura védica. Então diz Annie Besant, não é de se estranhar que a cruz tenha sido encontrada em sepulturas etruscas e em escavações nos templos maias e nas tumbas egípcias. Porque a cruz, temos aqui o Ankh, né, um símbolo da cruz egípcia, né, ela é um símbolo universal, né, e que tem um significado muito mais profundo, mais abrangente do que esse que nós conhecemos, né, a partir do cristianismo. Podemos falar também da universalidade das experiências místicas, de unir-se com o divino. Os cristãos a chamam união com Deus, enquanto os santos hindus a chamam união com o eu espiritual. Mas, de um modo geral, sempre se está falando dessa união, né, dessa conexão com o divino. E há também uma convergência, porque todas essas, pelo menos todas que eu conheço, né, as religiões, elas buscam a solidariedade, a fraternidade e a paz universal. Né? Isso aí é algo também que é comum, né, na missão de cada religião. Aqui eu falo institucionalizada, né? A religião institucionalizada. Bem, mas como escreveu Tolkien, a problemática essencial das pessoas continua sendo a mesma que os sábios da Mishnah. Os sábios da Mishnah são os sábios responsáveis por escrever o Talmud, né, no judaísmo. E eles encararam exatamente esses problemas que são universais: o sentido da vida e da morte, a existência ou não do livre-arbítrio, os limites do bem e do mal, a relação entre ética e sabedoria, a relação com os semelhantes e com a divindade. Achei esse pensamento assim, ele expressa muito bem essa problemática essencial, que é a problemática também da filosofia, não é? Mas que foi enfrentada por todos os sábios de todos os tempos. E eu trago então esse questionamento que está no Maitri Upanishad, que diz assim: visto que o corpo é semelhante à carruagem privada de consciência, a carruagem, né, onde se atraem os cavalos, que espírito tem poder para fazê-lo consciente? Quem é o cocheiro dessa carruagem? Isso é uma questão metafísica, né, que se coloca no Upanishad, num dos Upanishads.
E Prajapati, ele contestou dizendo: há um espírito que, ainda que se misture com todas as coisas deste mundo, está além delas. É límpido e puro, reside na paz, transpõe os limites da vida, do corpo e da mente. Incriado, imortal e incorruptível, sempre igual em sua própria grandeza. É o espírito cujo poder empresta consciência ao corpo, é o cocheiro da carruagem. Nós estamos aqui já, não é, trazendo essa abordagem que é bem alegórica, mas que já nos diz tudo, né? Já nos mostra essa realidade transcendente que está por trás, não é, da matéria e do próprio corpo que nós habitamos. Tales de Mileto, que foi um famoso personagem também, filósofo grego, não sei se todos aqui já conhecem essa série de interrogações que fizeram a ele, e especificamente um sofista, né, que os sofistas eles tinham justamente essa vocação, né, para as contradições, para confundir as pessoas e defender qualquer tipo de hipótese. Então, um sofista pergunta a Tales de Mileto: qual é a coisa mais antiga? Então ele diz: Deus, porque sempre tem existido. Qual é a coisa mais formosa? O universo, porque é obra de Deus. Qual é a maior de todas as coisas? O espaço, porque contém todo o Criador. Qual é a coisa mais constante? A esperança, porque permanece no homem depois que haja perdido tudo mais. Qual é a melhor de todas as coisas? A virtude, porque sem ela não existe nada de bom. Qual é a mais rápida de todas as coisas? O pensamento, porque em menos de um minuto pode voar até o final do universo. Qual é a mais forte de todas as coisas? A necessidade, porque faz com que o homem enfrente todos os perigos da vida. E qual é a mais fácil de todas? Dar conselhos. Né? Até a gente, se o conselho fosse bom, né? Não seria dado de graça. Mas aí vem a nona pergunta, que é aqui onde nós queremos parar, que é: qual é a mais difícil de todas as coisas? Aí não tem resposta. Tem a resposta. Qual resposta vocês acham que seria? Lembrar de Sócrates, que também falava, né, de conhecer a si mesmo. Essa é a resposta. A mais difícil de todas as coisas é conhecer a si mesmo. Então aqui é onde também começa, onde nós vamos aprofundando mais e enveredando toda essa questão do que é o conhecer a Deus e a esse Espírito, não é, que faz com que tenhamos toda essa vida, né? No Tao Te Ching também, Lao Tse, ele vai afirmar que quem conhece o outro é sábio e quem conhece a si mesmo é um iluminado. Então já se faz aqui uma distinção, né, entre o conhecimento meramente acadêmico, meramente erudito, né, e o conhecimento realmente do seu eu, né, do interior. Moisés de León, que foi um famoso cabalista espanhol, ele vai afirmar o seguinte: que o homem que pretende penetrar o palácio real precisa primeiro conhecer a sua alma, que é feita no molde do Criador que a criou. Então, se existe um eu, né, que é superior, límpido, puro, né, imaculado, se nós queremos conhecer esse eu, vamos pensar alegoricamente que ele está dentro de um palácio, né, como um rei mesmo. Precisamos então conhecer, né, primeiro conhecer essa alma que é feita do molde do Criador que a criou. Tá? Que há também toda uma perspectiva, né, do que falam os Upanishads e outros textos da Índia. Né?
Bem, aqui é um texto mais comprido, na doutrina secreta, em que Blavatsky diz assim: em toda a literatura mística do mundo antigo, nós encontramos a mesma ideia espiritual e esotérica de que o Deus pessoal está dentro e não fora do adorador. Vemos essa mesma ideia no estilo emaranhado e tosco do Codex Nazareus, na grandiloquente linguagem neoplatônica do Evangelho de São João, nos antiguíssimos Vedas, no Avesta, no Abhidharma, no Sankha de Kapila e no Bhagavad Gita. Ela afirma: é impossível alcançar o arrepitado e o nirvana, a bem-aventurança e o reino dos céus, sem a união indissolúvel com o nosso Rex Lux, o Senhor do esplendor e da luz, o Deus imortal que está em nós. E aqui tem uma frase: Aham, Eva, Param, Brahman, eu sou em verdade o supremo Brahman. Tal foi sempre a única verdade viva no coração e na mente dos adeptos. E é esta verdade que ajuda o místico a ser um deles. Então, essa ideia, né, que é mais corrente nas tradições exotéricas, né, das religiões, de que Deus está fora e não dentro do ser humano, né, ela é um tanto quanto equivocada, né, porque, em realidade, o Deus interno, né, ele está dentro de nós mesmos. Né, e é com esse Deus interno nós podemos, né, manter qualquer tipo de relação, né, ou comunicação, podemos assim dizer. A doutrina secreta vai reafirmar, então, que essa a verdade, ela não só está embutida nessas obras, né, mas como ela também está dentro do coração, né, dos mestres e dos adeptos. Né, é algo que está já introspecto, né, nos adeptos. Sobre o Deus interno ainda, nós temos aqui o texto do Mundaka Upanishad, que diz: esse eu que tudo compreende, que tudo sabe e cuja glória está manifesta no universo, mora dentro do lótus do coração, o trono brilhante de Brahman. Ele é conhecido pelos puros de coração. E aí nós trazemos mais uma vez a correspondência bíblica do Sermão da Montanha, quando Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quando a gente escuta as bem-aventuranças, isso fica tão difícil de entender, não é? Mas como ver a Deus? Se estudamos desde o início, desde o catecismo preliminar, né, de que Deus é algo que está transcendente, distante, né, inacessível, como é que essa pureza de coração nos leva a conhecer a Deus? Jesus está falando exatamente desse Deus interno que está em nosso coração. E Paulo de Tarso traz também essa frase que diz: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O mestre Eckhart, que foi também um grande místico da tradição dos dominicanos, né, e diz que existe algo na alma que é tão semelhante a Deus que é um só com Ele. Acho que talvez só por essa frase o mestre Eckhart poderia, não sei, ser acusado de heresia, né, na época. Porque é um texto muito profundo, né, e que tem toda essa, traz toda essa ideia do que nós estamos tentando transmitir hoje. Por outro lado, no budismo, para aqueles que são mais familiarizados com a tradição budista, é muito comum se ouvir falar da natureza búdica. Né? Os budistas afirmam que todas as pessoas possuem o potencial da budicidade, o que o budismo chama de natureza búdica, o germe da budicidade ou germe de
capacidade, que é o potencial para alcançar a iluminação. É como uma semente, né, que está dentro de nós e que a qualquer momento ela pode, né, florescer. Todo o estágio por qual passou o Siddhartha Gautama até atingir a iluminação, né, qualquer um de nós também, não só poderemos, como em seu tempo iremos trilhar, né, iremos também alcançar essa iluminação do Buda, né, porque todos nós temos a natureza búdica e esse potencial para a iluminação. O monge budista japonês Saisho, ele afirmou: quando te adoro, ó Buda, é um Buda adorando outro Buda. É muito interessante. E fostes tu que me destes a conhecer este fato, ó Buda. Né? Porque naquele momento ele também é um Buda, né? Embora em estado latente. Nós todos somos Budas, mas estamos aqui em estado latente. Melhor dizendo, em semente. Em semente. Então nós vamos adentrar um pouco na visão do zoroastrismo, porque, como eu falava, quando nós pretendemos falar no sentido mais cronológico, nós vamos recuar no tempo. Né? E recuar no tempo significa voltar 2000 anos, né, à época de Jesus, voltar 2500 anos à época de Siddhartha Gautama, voltar 10.000 anos atrás, né, no zoroastrismo, 20.000 anos, com toda a tradição védica, a cultura védica, né? Vamos recuar no tempo. E apenas trazendo algumas pinceladas, o zoroastrismo é uma tradição que surge a partir de Zoroastro, Zaratustra, que a história identifica, né, como sendo esse período de 628 a 551 a.C. E, portanto, ele teria sido contemporâneo, como colocamos no início, né, de Buda, até de Platão também. Né? Mas, em realidade, e a filosofia ela vai explicar um pouco isso também, houveram vários Zoroastros, não apenas um Zoroastro. Né? Então, quando se fala desse Zoroastro aí, né, já se está falando do sétimo Zoroastro, né? Porque já existiram outros anteriores, assim como Budas existiram antes de Siddhartha Gautama. Né? Então, isso às vezes causa um pouco de confusão, até para os historiadores também, que não estão, vamos dizer assim, mais ligados à tradição esotérica. Né? O próprio Aristóteles, em uma de suas obras, ele vai fazer uma remissão a um Zoroastro que viveu 9.000 anos antes da sua época. Então, isso aí teria que ser feito um estudo também, né, para a gente situar cada um desses Zoroastros. Mas, nos colocando aqui mais diretamente neste Zoroastro desse período, né? Então nós vamos encontrar um livro sagrado, que é o Avesta, que seria, na verdade, uma coleção de livros sagrados com vários textos, né? E que vai tratar de muitos assuntos, especialmente de um tema que vai ser muito comum na religião persa, que é a respeito do fogo sagrado. Né? O Mazdeísmo é uma religião essencialmente dualista. Vai ter então um Deus do bem e um Deus do mal. Né? Mazda e Ahriman seriam o Deus do mal. E esses deuses, eles são representações, na verdade, de potência, né? Vão estar em dualidade, né? Em oposição. O Mazda, ou Hormuz, às vezes traduzido como a sabedoria viva, às vezes como o Senhor da sabedoria, às vezes como o sábio Senhor. O fogo, ele seria o supremo símbolo de Deus, segundo o Bessa, o símbolo da vida divina, aquele que é chamado filho de Ahura Mazda, o símbolo sagrado mais reverenciado pelos zoroastrianos.
A religião dos persas é chamada a religião do fogo e seus seguidores de adoradores do fogo. Essa ideia vai permear não somente o zoroastrismo, mas também as religiões vindouras, né? Porque ela vai dar origem à famosa tradição dos magos, né? Aqueles mesmos magos que vão visitar Jesus na narrativa do Evangelho, né? Seriam seguidores do zoroastrismo e estariam ali representando também essa sabedoria viva, né? Que foi transmitida ao longo dos tempos. E vai chegar até os alquimistas medievais, né? Que também vão trabalhar muito com essa questão do fogo, né? Para chegar à fabricação da pedra filosofal. Mas um tópico interessante de se ter em mente, para quem vai depois pesquisar um pouco mais sobre esse tema, é que a luta entre o bem e o mal, na verdade, ela ocorre na mente, né? É algo também que deve ser analisado e estudado do ponto de vista do interior. É uma luta interna, a luta todos nós enfrentamos também essa dualidade, né, quando enveredamos no caminho espiritual. Sobre o fogo, Besson diz que em toda religião o fogo tem sido o símbolo do Deus Supremo. Brahman é fogo, Ahura Mazda é fogo. Os judeus viam seu Deus como um pilar de fogo. O Antigo Testamento está cheio de descrições dessa natureza, né? Moisés mesmo, quando ele chega, né, numa das comunicações que ele tem, né, com Deus, aparece para ele uma sarça ardente, né? Ele não pode chegar até essa sarça, tem que tirar os calçados, né? E os cristãos proclamam, até hoje isso é muito dito, né? Nosso Deus é um fogo que consome. Claro que aqui é todo um símbolo, né? O fogo aqui está simbolizando essa expressão, né? O símbolo, essa expressão maior, né? Da espiritualidade, né? O fogo místico, né? Da busca espiritual, o desejo ardente de que fala a escada, né? De ouro. A escada de ouro. A escada de ouro, isso, obrigado, a escada de ouro, né? Então, poderíamos também fazer correspondências com forra, né? Que seria o fogo, a luz primordial, né? A luz dos cabalistas, né? A luz astral, enfim, há muitas perspectivas para fazer esse estudo. Mas o fogo, enfim, tem essa simbologia mais mística. No mitraísmo, por exemplo, Mitra ele está sempre relacionado com o Sol, né, que seria o símbolo máximo também, uma representação maior do fogo, né? O Sol espiritual do planeta, né, o símbolo do Logos planetário. Aqui é um outro texto da Doutrina Secreta que diz assim, Blavatsky, o que diz o ensinamento esotérico em relação ao fogo? O fogo, afirma ele, é o reflexo mais perfeito e não adulterado, assim no céu como na terra, da chama única. Porque percebam que o fogo, ele consome tudo, mas ele não se deixa consumir, né? Ele é a vida e a morte, o início e o fim de tudo que é material. É a substância divina. Assim, não só o adorador do fogo, o Parsi, mas também as tribos nômades selvagens da América do Norte, que proclamam terem nascido do fogo, demonstram possuir mais ciência em suas crenças e mais verdade em suas superstições do que todas as especulações da física moderna e sua erudição. Claro que aqui ela está usando, né, uma figura linguística, né, bastante figurativa, né, um pleonasmo quase. O cristão que diz Deus é um fogo vivo, ou fala das línguas de fogo pentecostais, assim como do arbusto ardente de Moisés, é tão adorador do fogo como qualquer pagão.
ela está trazendo esse contraponto, né, de que havia muito no século XIX, de que as religiões pagãs, né, eram inferiores ao cristianismo. Se você entre todos os místicos e cabalistas, foram os Rosacruzes que definiram o fogo do modo mais correto e adequado. Se você pegar uma lamparina comum e a mantiver abastecida com óleo, poderá acender sua chama as velas, os lampiões e os fogos do planeta inteiro, sem que a chama inicial diminua. Se a divindade, um radical, é uma substância eterna e infinita e que nunca se extingue, então não parece razoável que o ensinamento oculto seja considerado pouco filosófico quando afirma: assim foram formados o Arupa e o Rupa, de uma luz, 7 luzes, de cada uma das 7, 7 vezes 7 luzes. Nós temos uma linguagem bem mais esotérica. Bem, mas o rosto de Moisés, ele resplandece, né? Isso explica porque na Bíblia se diz que o rosto de Moisés resplandece quando ele vem do Monte Sinai com o decálogo, né? Diz a Bíblia no Êxodo que aconteceu que descendo Moisés do Monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, e Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Isso nada mais era do que a resplandecência do seu próprio espírito, Atma, né, naquele momento. O caminho da iluminação, trazendo agora uma perspectiva mais recente do místico sapateiro Jacob Boehme, e ele afirma que se ao menos uma vez o fogo do amor acender-se em ti, sentirás seu ardor consumir rapidamente toda a tua egoidade. Aquilo que chamas eu e meu, que são uma raiz separada da divindade, fonte de teu ser, e arderás em tal regozijo em teu fogo que não desejarás por nada neste mundo estar fora dele. Sim, preferirás a morte a retornar a teu alvo. Então esse fogo se tornará cada vez mais quente até cumprir perfeitamente sua missão com respeito a ti, e portanto não arrefecerá até alcançar o 7º grau. Quando chegar a esse ponto, sua chama será tão grande que nunca te abandonará. Na foto aqui, Catarina de Sena, que foi uma das grandes místicas, né, do catolicismo, em um dos seus arroubos místicos, traz essa expressão, né? Se nós tivéssemos realmente esse contato, né, ao menos uma única vez, nós alcançaríamos essa iluminação que falam os místicos. Eu estou sem a hora. Já certo ali o relógio? Tá certo. 6 já? Que a gente começou um pouco tarde. Né? Bem, o judaísmo é uma religião, a primeira que faz parte, né, desse grupo de religiões monoteístas do Ocidente, e que é considerada a mais antiga das 3 religiões monoteístas, né, das religiões abraâmicas, que tem como Abraão, né, o seu patriarca fundador, e conta com 3.000 anos de história. Moisés, ele é o predecessor, portanto, de Jesus e Maomé, né? E ele era um iniciado, né? Ele recebeu o decálogo no Monte Sinai, segundo a narrativa bíblica, e essa verdade revelada a Moisés, ela é vista como eterna, imutável e pode ser expressa em palavras. Isso explica porque tudo é depois transcrito, né, em textos. O judaísmo é considerado uma religião do livro, né, porque tem um livro como a expressão de uma palavra divina, de uma palavra transcendente. E teremos então como livros principais, livros sagrados, a Torá, que corresponde ao Pentateuco, seriam os 5 primeiros livros da Bíblia, começar do Gênesis, e o Talmud. O Talmud é uma obra que ela vai ser composta mais posteriormente, né?
e que ela vai se basear exatamente na tradição oral, né? Os sábios eles vão chegar à conclusão de que tudo que Moisés deixou escrito não se resumia apenas àquilo, né? Havia também uma tradição oral, e que era essa tradição oral, né, que uma vez estudada, uma vez meditada, uma vez transmitida, ela permitia, né, que aqueles ensinamentos se mantivessem vivos, né? É como algo que é uma seiva, né, que ia mantendo viva aquela sabedoria. Então a Torá, ela foi escrita por Moisés, diz aqui o pensador Maimônides, nosso mestre, por suas próprias mãos antes de falecer. A lei oral, embora não estivesse escrita, Moisés a ensinou na íntegra aos 70 anciãos. Então, daí esses ensinamentos foram sendo repassados. Isso é simbólico, esses 70 aí. Sim, exatamente. Todos os números, é preciso sempre lembrar isso, né? A gente tem que todos os números que estão mencionados, né? Eles são simbólicos, né? Expressam alguma ideia, alguma verdade espiritual. A linguagem, portanto, ela desempenha um papel importante no judaísmo, e Yahvé e o mundo real, como nós vimos no início, seriam realidades que estariam mais separadas, né? Em muitas filosofias orientais, o mundo é encarado como irreal. Para o pensamento bíblico, o mundo físico é real, pois ele é a criação de Deus. Essa ideia que é comum na filosofia Vedanta, de que tudo é Maya, de que tudo é irreal, não é algo, digamos assim, comum, né, para a religião judaica, né? Aqui nós temos aqui uma retratação do tabernáculo, que seria uma das primeiras escolas de mistérios também, né, onde esses sábios se reuniam. E mais à frente ali você pode ver o altar, né, com o altar dos holocaustos, toda essa simbologia do fogo e tudo mais. Bem, quando os judeus, aqui quem fala é Karen Armstrong, que é uma grande teóloga, né? Ela diz que quando os judeus estudavam a Torá, seguindo a Mishnah, tinham a impressão de participarem de uma conversa em curso com todos os grandes sábios do passado e com o próprio Deus. Isso era condizente com o mito fundador do judaísmo rabínico. Não havia uma Torá, essa Bíblia que nós conhecemos, né? Mas duas, uma escrita e uma oral. Ambas haviam sido dadas a Moisés no Sinai. A Torá não podia ser confinada a um texto. Isso está querendo retratar exatamente isso, que a sabedoria, né, ela não pode ser confinada, ela não é também propriedade, né, de nenhuma religião, né? Ela é algo que é viva, né, é dinâmica. Ela tinha de ser revigorada pelas vozes vivas dos sábios em cada geração. Quando estudavam a Torá, os rabinos tinham a impressão de estar ao lado de Moisés no Sinai. A revelação continuava a se desdobrar e os achados de todos os judeus passados, presentes e por vir derivavam de Deus tão seguramente quanto a Torá escrita dada a Moisés. Veja que coisa impressionante. Aqui há uma simbologia que é do pomar, que eles chamam pardes, que é muito interessante, porque o Talmud relata que aqui eu vou contar super resumido, né, por conta do nosso tempo, mas o Talmud diz que 4 sábios entraram no pardes, né, é um pomar, um jardim simbólico. Ben Azai, Ben Zoma, Ben Avuyak e Rabi Akiva. Todos eles eram muito sábios, e certo dia, eles eram sábios, eles meditavam muito, eles discutiam, né, esses temas religiosos, e certo dia eles entraram num parde. O que aconteceu depois
segundo a narrativa, foi um tanto trágico, pois cada um teve um destino bem diferente. Diz que o Ben Azai faleceu, ele não conseguiu, esse contato com a realidade, né, transcendente foi tão forte que não conseguiu retornar. Ali mesmo ele ficou. Ben Zoma ficou perturbado mentalmente. Ben Avoyak abandonou o judaísmo tradicional, geralmente ele é identificado como o herege, né, que abandona a tradição. E Rabi Akiva, nas palavras do Talmud, ele entrou e saiu em paz. Foi um que conseguiu entrar e sair em paz tranquilamente, né? Porque ele estava preparado, né, para esse contato com o divino, com o transcendente. Mas isso nos leva ao ponto principal, é que o Talmud, a Torá, assim como todas as escrituras, tem 4 níveis de interpretação, né? Isso nós tomamos conhecimento quando estudamos a doutrina secreta também, né? O primeiro nível é a interpretação literal. É aquilo que nós estamos lendo ali, né? A história de Adão e Eva, estavam no paraíso, né? Chegou a serpente, e eles comeram a maçã, né? A segunda é a interpretação alegórica, né? A alegoria que está ali por trás. Uma terceira interpretação, que é a hermenêutica, que é a exegese filosófica, né? E que é essa aí que às vezes traz toda aquela confusão, né? Por isso que o terceiro, ele abandona o judaísmo, né? Ele ficou tanto na razão que não teve mais condições de manter o espiritual, né? E a sode seria o significado místico e metafísico, portanto, o oculto que está presente nas Escrituras. E é esse, em última análise, o significado que nós sempre devemos buscar, né, quando estamos diante de qualquer texto, qualquer Escritura. A Cabala, portanto, é uma via mística do judaísmo, né, que nós tanto ouvimos falar. Ela, embora seja anterior, né, mas ela vai tomar essa conotação assim mais conhecida a partir do século XII, porque ela passa a significar os ensinamentos esotéricos do judaísmo, né? Como se houvesse mesmo essa ruptura, né, do que é exotérico mais para as massas e do que é esotérico, né, para aqueles poucos iniciados. E aqui, só para ilustrar, porque a palestra não permitiria jamais tratar desse tema, né, mas é importante mencionar que 7 das Sefirot da famosa árvore cabalística que está aqui na figura, elas estão mencionadas, né, em um dos textos da Bíblia, né? Em Crônicas, no capítulo 29, é dito: Teus, ó Deus, são a grandeza, seria a 4ª Sefirot, a força, 5ª, a beleza, a vitória e o esplendor. Por tudo no céu e na terra, teu, ó Deus, é o reino. A 10ª Sefirot. Claro que em outros textos nós vamos, né, com aquela interpretação mística, né, mais profunda, vamos identificar muitas outras referências à árvore cabalística em todo o texto do Antigo Testamento. Alguns livros da Cabala que são mais conhecidos seriam o Zohar, o livro do Esplendor, que são comentários místicos sobre a Torá, atribuído a Moisés de Leão, que foi um místico espanhol, né, que nasceu em Leão. O Sefer Yetzirah, também, que é bastante conhecido. O Sefer HaBari, até nós temos aqui, né, na livraria. E esse, o Reishalot, que são os séculos 10 e 11 da nossa era. Entramos então no islamismo, que vem no século VII, chega no século VII, né? Que, assim como o judaísmo e o cristianismo, é uma religião revelada por Deus ao profeta Maomé. O islamismo, em linhas gerais, representa uma
tentativa, né, um retorno à unicidade de Deus, porque desde o cristianismo, principalmente, toda aquela ideia, né, de uma trindade, né, de que Deus seriam 3 pessoas, né, formariam uma única pessoa, né, mas tudo isso parecia estranho, né, para os primeiros seguidores do islamismo, né, a ideia original de Deus que estava contida no judaísmo, né? Então o islamismo ele vem como esse resgate à unicidade de Deus, tanto é que eles proclamam a existência de um único Deus, né? Não há Deus além, superior a Allah, e que a ele todas as pessoas devem submissão, né? A palavra Islã, ela significa exatamente isso, né? Submissão. O sufismo, ele expressa a dimensão, assim como a cabala, né, a dimensão mística do judaísmo. O sufismo é a dimensão mística da tradição muçulmana. Então, a partir do sufismo, muitas questões que eram vistas de uma forma mais dogmática, né, no islamismo, elas vão ganhar uma conotação inteiramente diferenciada, né, a partir dos sábios sufis, né? E muitos deles vão dizer coisas assim, como as que ouvimos do mestre Eckhart, né, tão profundas, né, tão sublimes, tão místicas, que eles vão ser acusados de heresia, né, de estarem falando contra, em desacordo com aquilo que está no Alcorão. Mas, na verdade, eles estavam falando da realidade mais profunda, né, do livro sagrado, que a maioria das pessoas não enxergavam, né? Eles estavam falando da mística, né, que estava ali, né, e certamente estava contida nas palavras originais do profeta Maomé, né, quando Gabriel aparece para ele, né, e pede que ele comece a recitar, né, as estrofes do Alcorão para que ele anote, né, as suras. Mas nós vamos avançar por conta do horário e chegamos às religiões do Extremo Oriente. E de uma forma bem básica também nós poderíamos classificá-las, né, como colocando em destaque as 4 religiões dhármicas, que são aquelas religiões que seguem o Dharma, né? Tem o Dharma como ponto central, núcleo central dos seus ensinamentos, que seria o budismo, o hinduísmo, o jainismo e o sikhismo. Ainda podemos colocar nesse leque das religiões do Extremo Oriente, indo para a China e Japão, o taoísmo, né? E ainda o shintoísmo também, que nós não vamos falar do shintoísmo, né? Uma religião assim mais mesclada com a adoração de divindades, né, com a cultura local. O taoísmo é uma via filosófica também muito bela, né, nós herdamos, que foi trazida com Lao Tse, que viveu no século VI a.C. Lao Tse foi um grande sábio chinês que até os 40 anos de idade, segundo contam, ele vivia no Império e ele trabalhava para o imperador, né, em serviços burocráticos. Ele era um burocrata da nossa época. E a partir daí, desses 40 anos, ele decide abandonar, né, essa vida e vai se recolher nas florestas, né? Vai viver, né, um sábio recluso, né, nas florestas, e começa a meditar, né, a investigar a vida, a natureza, e a partir daí ele vai, ao chegar aos 80 anos, né, vai chegar a essa condição
sábio, né? Só que Lao Tse, ele nada, até porque não é muito comum isso nas tradições orientais, principalmente da China, né? A escrita, porque toda a tradição, nessa época era oral, ele não escreve nada. Aos 80 anos ele decide deixar a China, ele desaparece misteriosamente, né? Ele vai para a fronteira ocidental da China e lá ele se encontra com um guarda da fronteira, né? E devem existir outras versões, né, dessa história. E o guarda pede para que ele diga algo, né, dos seus ensinamentos, para que ele possa anotar, né, e deixar como herança, né? E então ele vai e fala esses poemas que estão no Tao Te Ching, né? É tudo que ele deixou. São 81 aforismos, né? Que ali retratam de uma forma bastante axiomática, de uma forma bastante simbólica, né? Toda uma essência do que significa o Tao, porque o taoísmo ele vai girar muito em torno dessa questão do Tao, né? Que o Tao é algo que nós podemos assim considerar como a última essência de tudo, né? A realidade última e insondável da vida. É algo que por si só não tem uma descrição, né? Não pode ser descrito, não pode ser especificado. É um símbolo, podemos dizer assim, né, de algo que é transcendente. Então o Tao ele pode ser considerado o absoluto, a realidade insondável, o infinito. O próprio Tao Te Ching, do poema muito, diz que o Tao que pode ser escrito não é o verdadeiro Tao. Ou dito de outra maneira, o Tao que pode ser descrito não é o verdadeiro Tao, né? Então tudo que se diga a respeito do Tao, né, é algo relativo, porque se estou falando do absoluto, tudo que se possa dizer é relativo. O Tao ele é ao mesmo tempo meta e caminho. Não podemos tratar algo como uma meta que vamos chegar, né? Algo que vai ser alcançado, mas algo que já faz parte do nosso próprio caminhar, né? Nossa própria realidade atual. O Teji, que esse símbolo que está aqui acima, nós conhecemos bem, ele reúne a quinta essência da filosofia de Lao Tse. Ele representa a bipolaridade do universo, né? Seria assim também, a grosso modo, o claro e o escuro, né? O masculino e o feminino, né? O positivo e o negativo, só que ambos estão contidos um no outro, né? Há uma relação de complementariedade entre ambos, né? Nós até poderíamos falar de uma dualidade no taoísmo, mas não aquela dualidade do zoroastrismo, né, que se opõem, mas uma dualidade que se completam, né? Há uma complementariedade, que seria a lei ou princípio da bipolaridade do universo. E eu acho que aqui a gente encontra assim, chaves muito interessantes, né, também para os nossos estudos da filosofia teosófica. Aqui aquela mesma representação agora na visão taoísta, né? Nós temos a Terra, seria uma polaridade, e o céu, e aqui não estamos falando do céu na visão que nós temos do Ocidente, né? Do cristianismo, o céu mesmo como o oposto, né, da Terra, mas complementar à Terra, né? E o Tao, né, como essa realidade insondável, né, que permeia também a tudo, né? Então aqui nós pincelamos esse poema 25 que eu acho muito interessante, eu gosto muito, que diz assim: nas profundezas do insondável jaz
o ser. Antes que céu e terra existissem, já era o ser, imóvel, sem forma. O vácuo, o nada, berço de todos os possíveis, para além de palavra e pensamento, está tal, origem sem nome nem forma, a grandeza, a fonte eternamente borbulhante, o ciclo do ser e do existir. Veja o quão profundo é, né? Seria a fonte do ser, né? A fonte de tudo. Né? O hinduísmo seria considerada a religião mais antiga da humanidade. Ela seria a mãe das religiões nesse aspecto. No hinduísmo nós vamos encontrar o texto sagrado mais antigo também, que seriam os Vedas. Né? Blavatsky ele até considera os Vedas como a Bíblia da humanidade, né? Porque por ser o primeiro livro sagrado da humanidade, né? Ser uma obra que pertenceria a todos nós, e que está classificado em 4 livros. Né? Teríamos também os Upanishads, que vêm posteriormente como comentários sobre os Vedas. Nós vamos encontrar inúmeros Upanishads, há pelo menos mais de 108 Upanishads. Né? 108, mais uma vez, um número, né? Porque aqui que são 108, porque 108 é um número também muito simbólico, sagrado para os hindus. Né? Basta dizer que as contas de oração deles, Japamala, é composto por 108, né, contas. E temos também os Puranas, que são os textos antigos hindus, né, com destaque para a Bhagavad Gita, que é uma das obras mais conhecidas, mais populares no Ocidente, né, que trata do diálogo de Arjuna com Krishna. Né, também nós já falamos aqui em uma palestra. O hinduísmo ele se refere ao Atma como princípio imperecível e incorruptível do homem. O Atma é a última essência. A Mundaka Upanishad afirma a identidade entre Atma, a alma individual, e Brahman, que é a alma universal. A terceira proposição fundamental da doutrina secreta, né? Volume 1. O Katha Upanishad fala da luz do Espírito, escondida no sublime e secreto recinto do coração de todos os seres. Onde nós aqui, inclusive, temos um chakra, o chakra do coração, né, que seria também uma ponte de comunicação com o Atma. E Shankara, que é o grande responsável, né, pela revitalização do hinduísmo na Índia, a partir do pensamento vedântico, ele afirma que há uma realidade que existe por si mesma e que constitui a base da nossa consciência do ego. Essa realidade é a testemunha dos 3 estados da nossa consciência e difere dos 5 invólucros corporais. Essa realidade é o conhecedor em todos os estados de consciência, vigília, sonho e sono sem sonhos. Ela está cônscia da presença ou da ausência da mente e suas funções. É o Atma. E aqui nós vamos ter inúmeras ilações filosóficas, comentários, né? Dependendo das escolas filosóficas, assim, enfim, para entender tudo isso. Esse poeta inglês, o Lord Tennyson, ele tem essa coisa que diz que se queres ouvir o inominável, mergulha no santuário interno do teu próprio ser. E ali, meditando rente ao altar-mor, talvez consigas aprender que ele tem uma voz, a qual, se fores sábio, obedecerás. Vejam como está totalmente, né, conectado com tudo que foi
colocado anteriormente. E alguns conceitos importantes da filosofia oriental, do hinduísmo, que seria o samsara, que seria o ciclo de renascimentos, né? Ao qual todos nós estamos presos, né? Nascendo e renascendo inúmeras vezes. Então toda a escola hindu, diz a Adivesna, toda a escola hindu de filosofia busca a libertação dos limites da existência dolorosa, das misérias do nascimento e da morte. Todas admitem que o conhecimento divino, Brahma Vidya, é necessário para se atingir essa liberdade. Então, eu acho que isso tem muita relação com aquele pensamento dos sábios da Mishnah, né, do judaísmo, né, de que nós estamos enredados, né, nessa vale de sofrimentos, na visão judaica, ou nesse ciclo de renascimentos do samsara. Moksha, o mukti, seria a liberação desse ciclo de morte e nascimento, né? Seria um equivalente para a iluminação do budismo, o atingimento do nirvana. O karma, que significaria ação, né? Ou causa e efeito, essa ideia de que todas as nossas ações elas vão gerar consequências, né? O dharma, que também tem assim um amplo leque de significados, mas que significa a ordem cósmica, né? A evolução, o caminho ao qual nós devemos estar, né? Como rentes, como um trem a um trilho, né? O ego, que é o sentimento de individualidade do qual falávamos e que nos impede de ver essa realidade mais profunda. E aqui eu acho que eu repeti, né? E Maya, que é a ilusão cósmica, né? Para Krishna, Maya, ela aparece personificada na serpente Kaliya. Essa serpente ela vai, né, envolver Krishna pequeno, né, vai apertá-lo, tal, abraçá-lo, enfim, como se quisesse tirá-lo, né, da missão ao qual ele estava destinado, né? Mas tudo isso é uma personificação, claro. No budismo, Maya é o demônio Mara, que tentou dissuadir Buda do caminho da iluminação. Aqueles que assistiram o filme O Pequeno Buda, né, vão ver isso de uma forma bem cinematográfica, né, quando o Mara aparece tentando Buda, para que ele não tentando para que sucumbir à ilusão. A ilusão, né, para que sucumbisse à ilusão, exatamente. E no cristianismo, isso aí, poucos, né, captam essa ideia, né? Mas Maya é o demônio que tenta Jesus no deserto. Então não há demônio nenhum, né, como tanto se propaga, né, demônio assim, como um ente, né, real, pessoal, mas nada mais, nada menos do que Maya, né, essa ilusão cósmica, né, que nos impede de ver a realidade. Claro que na visão, na perspectiva dos grandes iniciados, isso aparece mais como assim, a derradeira, né, tentativa de remover esses grandes mestres, né, da sua missão espiritual, né? A última tentação, como se fala no cristianismo. No budismo, não obstante o distanciamento histórico, né, 2.500 anos, o budismo é a religião que mais se manteve preservada ao longo do tempo, né? Talvez por ser uma religião oriental, ela se manteve mais infensa, né, aos ataques, né, e às corrupções que, infelizmente, o cristianismo foi vítima, né? Nós vamos encontrar também conceitos equivalentes, né, do samsara, que é o conceito de samsara, né, do ciclo de renascimento, se contrapõe à ideia de nirvana, né, que uma vez atingido esse estado de nirvana, não se voltaria mais, né, a reencarnar, a não ser
com o propósito de beneficiar, né, a humanidade, né? E aí nós temos o voto dos Bodhisattvas, né, que seria beneficiar todos os seres até que o samsara seja esvaziado. O Dharma também é um conceito bastante presente no budismo e que retrata os ensinamentos do Buda, né? No budismo, o Dharma tem um significado assim muito próprio, né, que significaria todos os ensinamentos do Buda, né, e que foram transmitidos de mestre a discípulo em um fluxo ininterrupto desde, né, o Buda histórico. A impermanência, que seria para o budismo uma realidade, né, porque tudo está sujeito a mudanças, né? Então, o budismo ele foi muito, ele contribuiu muito, a meu ver, né, para esse ensinamento, né, esse aprofundamento da impermanência, porque muito embora os filósofos gregos eles já falassem, né, um pouco disso, da mudança, mas o budismo vai aprofundar muito mais isso, né? Heráclito, por exemplo, ele falava que ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, né? Porque nem o rio é o mesmo, nem o homem será o mesmo também, né? Então é um pouco essa ideia de que o budismo ele vai trazer, né, e vai aprofundar, é que tudo está sujeito à mudança, né? E a gente nós não podemos nos apegar a exatamente nada, né? Justamente porque é esse apego que vai nos trazer sofrimento, né? Então, um dos conceitos mais importantes do budismo é o de impermanência, né? E vai falar também da insatisfação, que é dukkha, e a ausência de um eu independente. Maya deve-se entender a partir da perspectiva da impermanência, né? Porque tudo que é impermanente é irreal. Então, é uma chave também que nos ajuda a entender Maya, né? E no Advaita encontra-se um ensino familiar quanto a Maya, que o poder causador de ilusão do pensamento divino, que o universo é nada mais que o pensamento do uno sem o segundo. Tudo, a não ser Brahman, é ilusão, limitado, transitório, em eterna mudança. O uno é permanente, a única realidade. Tudo que muda é ilusório. A manifestação é apenas um pensamento. E quais as implicações disso, né? De que a manifestação é um pensamento de Brahman, né? E nós estamos inseridos nessa realidade. Há muitas implicações. Uma delas é de que todos os seres humanos eles estão dentro da mente universal, que trouxe este mundo à existência. Nele vivemos e nos movemos, né? Como disse Krishnamurti, a divisão em matéria e espírito ela é apenas uma convenção da mente. É a nossa mente, né, que vê, através do véu de Maya, essa separação, né, quando tudo na realidade faz parte de uma única realidade, né? Não há, a terceira implicação é que não há separatividade entre os seres, né? Terceira proporção da doutrina secreta. Diz o Upanishad, aquele que vê todos os seres no eu, e o eu em todos os seres, não odeia ninguém. Se nós chegássemos a essa condição de ver realmente o ser real de cada pessoa, né, nós já não teríamos mais nenhum tipo de adversidade com ninguém, né? Porque nós estamos vendo Deus em cada um. E a quarta implicação é que aquele que conhece o Supremo Brahman torna-se Brahman. Brahman é tudo. Dele surgem todas as aparências, as sensações, os desejos, as ações. Porém, tudo isso não passa de nome e forma. Para conhecer Brahman, temos de vivenciar a identidade entre ele e o eu, ou Brahman morando dentro do lótus do coração. Somente fazendo assim pode um homem escapar da dor e da morte, né, do samsara, e se tornar uno com a essência sutil que está além de todo o conhecimento. Brahman é a realidade única que aparece à nossa ignorância como um universo múltiplo de nomes, formas e mudanças.
nem muda, aí aqui eu volto ao pensamento, já finalizando, ao pensamento inicial, que diz que nem Buda, nem Pitágoras, nem Confúcio, nem Orfeu, nem Sócrates, nem mesmo Jesus deixaram qualquer escrito. No entanto, continua Blavatsky, todas as suas doutrinas sobreviveram. E por quê? Porque elas fazem parte dessa fonte, não é, inesgotável do saber, das filosofias perenes, não é, que permeia todo o conhecimento, né, e que é fonte de toda essa sabedoria que foi sendo transmitida ao longo dos anos, ao longo dos tempos, né, e amoldada, né, às diversas culturas, né, e identidade de pessoas. Então, toda essa sabedoria que é uniabarcante, né, ela se resume, né, à teosofia, né, como já falamos nos módulos anteriores, significa a sabedoria divina. Né? Essa sabedoria ela é subjacente a todas as tradições espirituais, as tradições religiosas. Né? Ela não pertence, né? Não é propriedade nenhuma, né? E ao mesmo tempo ela está presente em todas. Essa teosofia, né, que nós somos desafiados a estudar, por isso essa imagem agora final, né, em todos esses livros, né, que nós temos à disposição hoje e que nos trazem todo esse conhecimento de uma forma, não é, mais já mastigada, né, já mais estudada, né, de uma forma mais metódica, de uma metodologia que nós podemos então aprofundar, né, a cada dia. Então, eu espero ter contribuído um pouco, né, para despertar pelo menos a curiosidade, né, de cada um de vocês, somente daqueles que ainda não estão familiarizados com o estudo da teosofia. Muito obrigado. Quem quiser comentar algo ou colaborar.